Boa tarde, pessoal. Está começando aqui pela TV Jovens Cronistas mais uma edição do nosso JC Express nesta terça-feira, né? 9/6/2020, são agora exatamente 2 horas da tarde e 1 minuto. Nós iniciamos aqui o que nós pretendemos que seja uma série com coletivos, com movimentos de torcedores, de torcidas antifascistas, né? A gente vai começar a conversa a seguir com o Cezinha, que é do coletivo Camisa 11, ligado ao Fluminense, né? Torcida do Fluminense, um coletivo antifascista, né? Já já a gente começa o papo. Só aqueles recados tradicionais para vocês aqui no começo do programa. Pedir para que vocês se inscrevam aqui na TV Jovens Cronistas. Você que não é inscrita, não é inscrito ainda, é muito importante a sua inscrição. Um recado importante: esta série aqui de entrevistas com torcidas antifascistas, ela será exibida, ela será reprisada, ela está sendo realizada ao vivo aqui na TV Jovens Cronistas, né? Que é o canal social, o canal que trata dos assuntos do Brasil, de Jovens Cronistas, mas ela será exibida, está sendo, se você estiver assistindo pelo JC Esportes, ela será exibida também no nosso canal esportivo, o JC Esportes. Então, se você gosta de esporte, você pode se inscrever também no nosso JC Esportes. Aliás, a primeira transmissão de um jogo de futebol no JC Esportes será realizada na próxima sexta-feira, com a volta do futebol na Itália. Então, nós estaremos a partir das 4 da tarde lá, sexta-feira, transmitindo Juventus e Milan. Então, se você está na TV Jovens Cronistas e não conhece ainda o JC Esportes, se inscreva lá. Outro recado é que nós temos aqui os instrumentos de apoio que você pode colaborar para que a gente possa se manter no ar, se manter nessa luta, né? Nós pagamos em dólar essa plataforma para estarmos no ar, então é muito difícil a gente conseguir. O dólar está R$6. Então, quem puder colaborar pode se tornar um membro. A partir de R$ 4,99 você se torna membro aqui. Se você for YouTube Premium, R$ 7,99 você assina sem pagar nada. A assinatura do YouTube Premium cobre essa assinatura de R$ 7,99, né? Além deste instrumento de apoio, nós temos os demais instrumentos de apoio aqui, que eu vou colocar na tela para vocês a seguir. Tá certo? Então, nós temos aqui a nossa vaquinha, né? A partir de R$ 25 você pode contribuir conosco de uma vez só. Nós temos as contas bancárias no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no Bradesco, né? Que estão na descrição do vídeo, assim como o Apoia-se, também a partir de R$ 4,99 você pode colaborar conosco. No mais, pedir para que você que não possa colaborar. Aliás, um outro recado nesse sentido, rapidinho, nós temos o Superchat. O Superchat, ele ajuda muito no algoritmo, né? Então, se você, por exemplo, doar 99 centavos, que é a doação mínima, a gente já, por exemplo, 5 pessoas que doarem 99 centavos, o algoritmo já vai lá para cima e o nosso vídeo fica indicado, né? Então, quem conseguir colaborar com esses 99 centavos é simbólico e ajuda o canal e ajuda a propagar aí o nosso trabalho. No mais, pedir para que você possa chamar os amigos, dar like, é muito importante o seu like, e compartilhar o conteúdo nas suas redes sociais para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Já já eu passo na galera. Antes, claro, eu quero dar boa tarde aqui ao Cezinha, agradecer no ar aqui pelo aceite do convite para nós iniciarmos essa série importante, porque nós percebíamos um medo, né? Eu acho que não é exagero, Cezinha, usar a palavra medo, né? Um medo muito grande, eles tomando as ruas, os fascistas, né? E sem uma contranarrativa, as pessoas com medo de um fechamento do regime, e aí surgem as torcidas organizadas, e também os movimentos antifascistas, como o coletivo Camisa 11 do Fluminense, e se encorajam no momento de pandemia, que é muito difícil, mas se encorajam a fazer a contranarrativa, indo para as ruas e expondo ali
a vontade da população de manutenção da democracia e, mais do que isso, de retomada de um Estado democrático e de um Estado que possa servir minimamente a população, que é o que a gente não está vendo hoje aqui no Brasil, Cezinha. Então, primeiro, isto posto, eu gostaria de perguntar para você, primeiro, sobre o trabalho aí do coletivo Camisa 11, no Twitter. Aliás, eu vou compartilhar na tela com vocês daqui a pouco. A arroba no Twitter é Rádio Camisa 11, né? Vocês estão também na comunicação, primeiro, e como é o trabalho do coletivo Camisa 11, e também falar sobre como surge aí no Rio de Janeiro a iniciativa de tomar a frente, e mesmo com todo o risco que essa pandemia oferece, fazer nas ruas essa contra-narrativa. Boa tarde para você, Cezinha. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do nosso Jovens Cronistas. Boa tarde, Adriano. Nossa saudação à TV Jovens Cronistas. Camisa 11 agradece o espaço aberto para nossa participação aí no programa de vocês. E o coletivo Camisa 11, ele vem num movimento de torcedores aqui no Rio, torcedores de esquerda, que não passou pelas torcidas organizadas propriamente dito, quando do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Os coletivos de torcedores, e aí de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Bangu, América, eles vieram no sentido de construir uma resistência frente ao golpe, né, que tirou da presidência a presidenta Dilma Rousseff. E nós, do Camisa 11, viemos nesse conjunto de empenho, de esforço, para organizar os torcedores de esquerda do Fluminense, no sentido de buscar alternativas de luta, de resistência, no âmbito do futebol, no âmbito cultural, e no grande debate, na política mais geral, intervir, né, de alguma forma, organizadamente, dentro das possibilidades e força, no sentido de circunstâncias, né, conjuntura, que permitisse uma intervenção. Perfeito. A gente vai se aprofundar um pouco mais no tema sobre este combate realmente desses movimentos antifascistas no Rio de Janeiro a partir aí do coletivo Camisa 11, mas felizmente nós temos aí os coletivos dos demais grandes clubes cariocas, assim como acontece aqui em São Paulo, né? Vamos nos aprofundar mais aí nesse tema com o querido Cezinha, que está aqui sendo recebido, felizmente, aqui pela TV Jovens Cronistas, né? Eu quero chamar a galera para a participação e já chamar agradecendo, né? Agradecendo muito aqui as primeiras colaborações do dia, e colaborações generosas. Eu pedi colaborações pequenininhas, mas colaborações generosas. Eu agradeço de coração aqui a Maria Bernardes, que colabora com R$10 aqui para o projeto, e também a Josi Negreiros, colaborando com R$5. Muito obrigado de coração, queridas. Vocês fazendo isso, vocês estão ajudando o projeto a se manter vivo, né? Obrigado de coração mesmo a todas vocês. Bom, além da Maria Bernardes, que colaborou com R$10, e da Josi Negreiros, querida, que colaborou com R$5, nós temos aqui a presença da Mari Mendes, obrigado pela presença, Marli Mouto, a Luzia Fagundes, o pessoal também vindo lá do canal Inteligência Acima da Mídia, com o companheiro Rogério Magrão, né? Se alguém... Rogério Magrão, estou pensando no Matuque. Companheiro Edmilson Magrão, perdão, você pode se inscrever, se não é inscrito ainda, no canal do Edmilson Magrão, Inteligência Acima da Mídia, é o nome do canal. Ele, a partir do estado do Paraná, se eu não estiver equivocado,
faz um grande trabalho, e viver no Paraná hoje em dia não é fácil. Então, parabéns ao Edmilson Magrão pelo trabalho dele, né? Obrigado à presença do Anti-Man aqui presente conosco. A Sal está aqui presente conosco, muito obrigado pela presença. Faz tempo que a gente não via a Sal aqui. Brigadão, Sal, querida. E o Ronaldo Brito, direto da Alemanha. Boa tarde para você, Ronaldo Brito. Aliás, a seguir, lá no JC Esportes, a gente vai falar de futebol alemão, no Futebol pelo Mundo lá. Tá certo? Obrigado pela presença, Ronaldo Brito, aí, direto da Alemanha. Ô, Cezinha, então, surgiu, a partir, sobretudo, do golpe, como você colocou, né? Essa necessidade de ida às ruas, mas aí nós chegamos no momento em que Bolsonaro vence as eleições, né? E a partir deste momento há uma escalada de tensão no Brasil. Vivemos 2019 com a conclusão. Minha câmera hoje não tá querendo colaborar, mas vamos lá. Vivemos no ano agora, depois da eleição do Bolsonaro, um aprofundamento no processo de retirada de direitos, processo esse que começou a partir do golpe. A gente costuma dizer aqui no projeto Jovens Cronistas que o desgoverno Bolsonaro, ele é um puxadinho do desgoverno Temer, porém tresloucado e com intuitos autoritários, né? Mas a plataforma econômica, ela é um puxadinho do desgoverno Temer, ela é algo que vem já da orientação estadunidense, a qual o Moro sempre atendeu, né? Então, houve essa agenda de retirada de direitos. Essa agenda de retirada de direitos está praticamente conclusa. Para a gente recuperar o que a gente perdeu vai ser muito difícil. Só que, do final do ano passado para cá, a gente vem numa escalada de, olha, vocês estão aí tendo direito à liberdade de expressão porque eu quero. Porque eu permito. Ele várias vezes, nas entrevistas dele, ele se coloca dizendo, eu permito, eu não sei o quê. E aí começou, né, a flertar com o autoritarismo, flertar com a ideia de fechar os demais poderes, de intervir nos demais poderes. Está se discutindo Bolsonaro na PGR, eu vou lá pessoalmente na PGR. Tem alguma coisa, eu vou lá pessoalmente levar uma cambada de CEOs de grandes empresas no STF. Houve uma escala onde a gente está sentindo o barulho das botas batendo no chão. Eu acho que é bem ilustrativo dizer isso. E aí, todo mundo dentro de casa por conta da pandemia. Aí no Rio de Janeiro, qual o momento que vocês viram, olha, vamos ter que sair, vamos ter que estabelecer a contranarrativa? Veja bem, movimento de esquerda, a forma da gente enfrentar sempre foi com o povo na rua. Contudo, houve uma desorganização, uma desarrumação no movimento de esquerda a partir das eleições de Bolsonaro, e eu posso dizer, a partir do golpe, posso me referir ainda à prisão do presidente Lula. E ficou muito complicado, né? Uma política que unificasse. E essa dificuldade da unidade, essa dificuldade de entendimento entre os partidos e os movimentos dificultou bastante. Houve algumas tentativas, no entanto, limitadas, de certa forma, frágeis, limitadas. Contudo, o presidente Bolsonaro, se você se recordar, ele, pouco tempo depois de assumir, ele explicitamente afirmou o que você acabou de chamar a atenção. A democracia, para existir, depende do consentimento, do apoio das Forças Armadas. Ou seja, se as Forças Armadas, e ele por vezes tenta falar, ou se arvora a falar,
pelas Forças Armadas, se eu deixasse, as Forças Armadas deixarem. É confusa, é difícil você avaliar o governo Bolsonaro, e eu digo que quem se considera em condições de avaliar a atual conjuntura, no mínimo está mal informado. Está muito difícil, muito difícil. O movimento do presidente e dos seus aliados é um movimento errático, é um movimento que vai e volta, dependendo da reação, mas que, na minha opinião, ele dá um passo atrás e dois à frente. E, nesse momento, o que sustenta o governo Bolsonaro é basicamente a política econômica, que está, de certa forma, suspensa, né? Por conta da pandemia, você não teve avanço por conta do Congresso ter se dedicado, ter se empenhado a corrigir posições equivocadas em relação ao enfrentamento da pandemia. Apesar da sugestão do ministro do Meio Ambiente, o governo não tem conseguido aproveitar a tranquilidade arguída pelo ministro do Meio Ambiente para passar a boiada. Isso propiciou uma certa unidade quanto ao enfrentamento da pandemia e, mais recentemente, em relação ao racismo, né? Por conta do assassinato do segurança lá nos Estados Unidos pela George Floyd. Pela polícia. Isso, exatamente, George Floyd. Então, conseguimos alguma unidade. Frente contra o racismo e uma frente contra o obscurantismo que permeava as ações contra a pandemia. Perfeito. A gente continua aqui a seguir conversando. Eita, que a voz falhou agora. Conversando com o grande Cezinha do coletivo Camisa 11 do Fluminense, coletivo antifascista. É a primeira de uma série que nós pretendemos fazer aqui de entrevistas com coletivos e com torcidas antifascistas que tomaram a frente. É importante dizer isso, tomaram a frente no combate à tentativa de ruptura com o sistema democrático promovida por Bolsonaro. Tem que ser dito com todas as letras, e a gente louva aqui a iniciativa dos coletivos antifascistas que sentiram a necessidade da contranarrativa e estão indo às ruas, né? Continuar aqui repercutindo os comentários. A voz não pode falhar, não, que tem mais 2 programas hoje para participar. Não pode falhar a voz, não. Tem às 5 da tarde e lá no JC Esportes, e às 7 da noite aqui na TV Jovens Cronistas também falando de luta antifascista, né? Com o pessoal do canal Em Nome da Rosa, né? Às 7 da noite nós vamos estar aqui falando sobre trabalhismo, né, em meio ao antifascismo, né? A gente consegue, a temática do programa é mais ou menos a seguinte: a gente consegue discutir propostas em meio à defesa da democracia. É essa a temática do programa que nós vamos fazer com Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, às 7 da noite. Eu não entro do começo, mas acredito que devo participar mais lá para o final do programa, se a voz deixar, que está começando a falhar. Bom, não pode falhar a voz, que sexta-feira tem jogo, hein? Eita, eu tô ficando igual o Galvão Bueno, tô ficando sem voz. Eu tenho quase 40 anos a menos que o Galvão Bueno, não posso ficar sem voz. Mas vamos lá. A Luzia Fagundes, ela é torcedora do Fluminense, ela colabora com R$5 aqui.
ela estava triste de saber, e vai ser até o gancho para a próxima pergunta, após eu ler mais algumas participações, mas ela estava triste de saber que muita gente tricolor era do outro lado, né? Tá dando viva aí ao coletivo Camisa 11, Brigada Luzia Fagundes, que colabora com R$5, assim como a Mari Mendes também colabora com R$5 aqui conosco. Muito obrigado, Mari Mendes. Vamos ver quem mais está aqui. O Tiago Villarreal está aqui. Abraço para o Tiago Villarreal. O Ted Her está aqui conosco. Muito obrigado pela presença do Ted Her. Vou fazer essa pergunta depois da pergunta que puxou aqui o superchat da Luzia Fagundes. O Matheus Fernandes está aqui conosco também, falando dos companheiros que têm canais aqui no YouTube, o Merlin e o Barba, Dialética, né? Acredito que o senso comum... Olha, veja, eu acho importante, Matheus, explicar para as pessoas o que é fascismo. Só que a gente está no meio da guerra. E no meio da guerra, às vezes é difícil para você parar o tiroteio dizendo para que serve a bala. É melhor você atirar. Então, eu acho que a gente está no momento que a gente está no meio do tiroteio, granada voando. Eu não estou estimulando a violência, não, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente, no meu entendimento, está no meio da guerra, granada voando para lá, granada voando para cá, bala passando de um lado para o outro. Então, eu acho que não dá para parar para explicar para quem está combatendo o que é uma granada, entendeu? Então, é importante explicar o que é fascismo. Mas, assim, a gente está no meio do combate. Eu não sei se o Cezinha concorda, mas é mais ou menos por aí. O Cezinha pode falar disso também a seguir. Helena Queiroz aqui, obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Vocês que estão aí, podem colaborar com a sua participação, com o seu comentário. Rosa Juglar aqui, obrigado pela presença. O Cláudio vem aí às 19h, conversando com o pessoal do canal Em Nome da Rosa. O Cláudio estará aqui conversando com o Cristiano Araújo às 19h, ele que é do canal Em Nome da Rosa, tá bom, Rosa? Mas obrigado, vou transmitir o seu abraço ao Cláudio Porto, que vem já na TV às 19h, aqui na TV Jovens Cronistas. Bom, isso para você que está assistindo ao vivo aqui na TV Jovens Cronistas. Você que é do JC Esportes, se você está disposto a discutir o Brasil, você pode também se inscrever na TV Jovens Cronistas, você que está aí no JC Esportes, tá certo? Bom, e aí eu vou pegar o gancho daqui do superchat da companheira Luzia Fagundes e perguntar para você como é que está sendo a reação aí dentro, mais particularmente do Fluminense, né, que é o time do qual você torce, das demais organizadas, dos sócios, como que eles estão enxergando este movimento de rua dos coletivos antifascistas, da luta antifascista. Como é que está sendo essa relação? O Fluminense é tido como um clube conservador, e não vale a pena a gente aprofundar esse debate aqui agora. Contudo, o Fluminense tem uma história, né, de ter feito uma compra de avião ou de aviões para ajudar no enfrentamento ao nazismo na Segunda Grande Guerra Mundial. A questão do racismo no Fluminense, ela também, de certa forma, não está contada, né, nos livros ainda, na história, do jeito que, com todos os seus detalhes. E, mais recentemente, o Fluminense foi um dos primeiros clubes, se não foi o primeiro, a implantar a política do sócio-torcedor, do sócio-futebol, chamado sócio-futebol no Fluminense, com eleição direta para presidente do clube, coisa que até hoje nem todos os clubes têm. Enfim, o Fluminense tem
essas contradições. E, como em todo espaço, existem posições da direita à esquerda, né? Mas a gente tem percebido, tanto na torcida tricolor, como dentro do clube, uma ampliação do espaço para o debate e algumas convergências quanto a uma política de bem-estar social, quanto a direitos sociais, direitos trabalhistas e liberdade de expressão, os direitos individuais em uma sociedade com mais justiça social e equidade social. Então, na minha avaliação, vivemos um momento favorável no sentido de conquistarmos mais espaço para o debate, para uma política progressista. Quanto à explicitação, ao debate, à discussão mais conceitual quanto ao fascismo, quanto ao nazismo, eu estou lembrando aqui do companheiro Franklin Martins, que, quando perguntado quanto à opção pela resistência armada, se ele, mais recentemente, considerava ter sido uma opção correta. E ele respondeu que, naquele momento, algo precisava ser feito. Certo ou errado, algo precisava ser feito. E tudo o que ele fez, ele pode contar. A gente procura seguir por aí, né? Nesse momento, algo precisa ser feito. Vamos para a rua, não vamos para a rua, tem pandemia, como é que a gente busca resistir e lutar e organizar os setores progressistas e, no nosso caso, tendo como referência o Fluminense, o futebol, que consideramos um patrimônio cultural e que tem um peso, tem uma força extraordinária. O Sócrates já chamava atenção para isso. Temos nos organizado nessa conjuntura de pandemia, de dificuldade. Nós tínhamos um podcast que, no momento, está suspenso, nós temos tido mais dificuldade para discutir, se reunir, mas com as ferramentas possíveis, com os instrumentos possíveis para o momento, a gente tem procurado se organizar para intervir de alguma forma, e, na nossa avaliação, o povo na rua é fundamental. Perfeito, é isso aí. E aí eu continuo com você, repercutindo aqui o que diz o Ted Hare, e é um debate recorrente, né? Eles conseguiram criminalizar o termo comunismo, né? E colocar de uma forma, o comunismo sequer chegou a ser aplicado em algum momento. Comunismo é sociedade comum, é só ler lá o Manifesto Comunista do Karl Marx. E o problema no Brasil é que as pessoas têm muita dificuldade para ler, né? Os livros têm muitas letras, e aí as pessoas têm um pouco de dificuldade para ler. E aí o Ted Hare, ele pergunta aqui, ele fala que conseguiram subverter aí o termo comunismo, e agora eles estão numa tentativa de criminalizar também o termo antifascismo, como se o fascismo fosse bom. Engraçado que, quando eu fui divulgar esse conteúdo num grupo de esporte que eu administro, né, que tem quase 100 mil membros, começou a gente vir querer me xingar, dizendo que, né, antifascismo é conversa de comunista. Como que você enxerga a naturalização que alguns apoiadores do Bolsonaro estão fazendo do fascismo? Eles não têm, alguns não têm vergonha, Cezinha, de se colocar como fascistas. Um pouco, é muito incômodo isso, né? Pensar nisso. Como que você vê essa situação da naturalização do fascismo? No último domingo, inclusive, eu
vendo uma transmissão das manifestações aqui no Rio, acho que foi aqui no Rio, um defensor do governo Bolsonaro, ele fazia um vídeo, uma live, e ele dizia: aqui está a direita, do outro lado está a esquerda, o antifascismo, olha lá o antifascismo, olha lá os antifas, olha lá, como se estivesse dizendo, olha lá os ladrões, os bandidos, os canalhas. Ele usava o termo antifa e antifascista como de forma pejorativa, como um xingamento. Eu concordo plenamente contigo. Contudo, a construção da criminalização da esquerda, do comunismo, assim como das próprias torcidas organizadas, ela teve uma outra circunstância, contou com outros elementos, como, por exemplo, o apoio da mídia comercial, da chamada grande mídia. Nesse momento, eles estão mais débeis, do meu ponto de vista. Mas a narrativa é essa, tanto dos apoiadores do governo Bolsonaro como do próprio governo, é no sentido de criminalizar o movimento antifascista, é um movimento de vândalos, porque, eventualmente, tem um enfrentamento, tem uma briga, tem quebra-quebra, enfim. E aí, isso é que vai ser enfatizado no sentido de caracterizar o movimento antifascista, o movimento anti-governo Bolsonaro, como um movimento de vândalos, um movimento de bandidos. Enfim, não sei se eu estou mais otimista do que deveria, mas eu percebo nesse momento maior dificuldade dos setores de direita no sentido de criminalizarem o movimento antifascista por conta dessas questões que eu acabei de mencionar. Por outro lado, nesse momento, existe uma conjuntura, né, também da direita, entre setores que a gente poderia caracterizar como direita, desfavorável. A direita não está confortável. Há dificuldades no sentido de implantar seu projeto neoliberal ou ultraneoliberal. Então, acho que eles estão se isolando, tanto o governo Bolsonaro quanto os setores que o apoiam, de certa forma, estão se isolando, do meu ponto de vista. Assim esperamos. A tentativa deles sempre vai haver, né? Mas espero que realmente esse isolamento e que esteja perto a queda disto que nós estamos vendo aí no Brasil, porque eu acho que é o momento mais perigoso aí que nós estamos vivendo depois da recuperação do Estado Democrático, é esse momento aqui que nós estamos vivendo no Brasil. Eu vejo esse momento como mais grave e até um resultado, né, do processo que levou ao golpe contra a presidenta Dilma, né? Vale lembrar aqui que muita gente marca o início do golpe contra a presidenta Dilma em 2013, né? Pela cooptação daquele movimento. Até acho que tem razão, mas o governo do Partido dos Trabalhadores, se a gente for parar para pensar, ele terminou quando Aécio Neves volta ao Senado e diz que o Brasil vai parar enquanto a Dilma Rousseff não cair. Ali o governo do Partido dos Trabalhadores terminou e ele se ilou a Eduardo Cunha, que eu sempre lembro, e a galera do PT pretista não gosta, mas eu sempre lembro que Eduardo Cunha era do MDB, do PMDB à época, partido que era do vice-presidente Michel Temer, né? Então, algumas alianças. Espero que o Partido dos Trabalhadores tenha aprendido, né? O Itamar Franco, ele não trabalhou para o impeachment do Fernando Collor em momento nenhum. Ele se recolheu e aguardou. O Michel Temer, ele foi agente ativo no impeachment
da presidenta que ele compunha a chapa um traidor contumaz. Então, eu creio que o PT aprendeu. A prova disso é não ter entrado no Manifesto dos Somos, e a prova disso é não ter aceitado migalha da Globo News depois que excluíram o PT da discussão no último domingo, o que eu achei uma tremenda covardia. Isso não significa que eu estou pedindo voto para o PT ou defendendo o PT. Estou discutindo política, e você chamar representantes do marinismo, do cirismo e do entreguismo, que no caso é o FHC, e não chamar do petismo, eu acho uma falta de respeito. Deveria ter tido os 4 movimentos políticos aí com relevância no centro, vamos assim colocar, né? Que são esses 4 movimentos, e tinha só 3. E o marinismo, eu não sei nem qual que é a relevância, porque vai sair como vice do Ciro. Mas, enfim, você vai chamar o candidato a presidente e o vice para o debate? Eu nunca vi o vice no debate, mas foi o que a Globo News fez, né? E talvez a Miriam Leitão tenha só recebido a ordem, talvez, porque eu, como jornalista, né, Cezinha, a gente muitas vezes recebe, e o bom de ser independente é isso, que a gente aqui manda no que a gente vai fazer. O jornalista que é funcionário, principalmente na grande mídia, não, ele, olha, você vai fazer o programa desse jeito, se você não aceitar, eu vou botar outra pessoa no seu lugar. Então, eu nem culpo a companheira, a colega de profissão, Miriam Leitão, por conta disso, né? Vou repercutir aqui mais alguns comentários. A Sal está elogiando aqui o uso da metáfora das balas para separar o momento de discutir a ação e a teoria. É isso aí, Sal. Eu sei que a metáfora que eu usei foi pesada, mas eu acho que foi o que veio na minha cabeça agora para a gente poder separar um pouco as coisas. É claro que no YouTube a gente tem espaço aqui para discutir essas coisas, mas até no próprio YouTube, o que a gente está fazendo aqui é até mais didático, falar do enfrentamento de forma direta do que ficar muito na teoria, até porque talvez eu, Adriano, talvez não, eu não sou sociólogo, ainda que leia e que escreva sobre questões sociais, mas eu não sou sociólogo. Eu acho que eu não tenho nem uma palavra que o Rogério Antablian usa bastante, eu acho que eu não tenho nem cabedal para ensinar alguém sobre o que deva ser o fascismo ou o comunismo. A gente debate isso aqui, mas de uma forma palestral, vamos dizer assim, né, de uma forma acadêmica, seria pretensão demais da minha parte, como jornalista progressista, elaborar uma discussão técnica sobre isso. Eu acho que foge da minha alçada enquanto jornalista, né? Mogi das Cruzes. Ô José Negreiros, essas cidadezinhas aqui, eu sou da Zona Leste, da ponta da divisa com Ferraz de Vasconcelos. Você vai mais para dentro ali da linha da CPTM ali para Suzano, para Mogi, o pessoal acha que tá rico. Infelizmente, cara, um pessoal, não estou falando de todo mundo, mas tem algumas regiões ali de Suzano, de Mogi. Eu trabalhei como vendedor ambulante muito tempo e andava por aquelas ruas ali. A pessoa olha para você como se você fosse a pior coisa. Gente, estamos todo mundo no mesmo buraco, sabe? E, infelizmente, e muita gente, Josi, vinha dessas regiões de Mogi e de Suzano para as manifestações verde e amarelas, nesse sequestro, né? Eu até quero falar um pouco disso com você, Cezinha, esse sequestro dos símbolos nacionais que foi promovido pela direita, né? A gente parece que a gente não se sente mais no direito de poder colocar uma camisa amarela da seleção brasileira. Isso é muito triste. E muitas dessas pessoas que iam para essas manifestações na Vida Paulista saíam dessas cidades de Mogi, de Suzano, e eu, nessa época, estava trabalhando como vendedor ambulante dentro dos trens metropolitanos aqui de São Paulo, da CPTM, e as pessoas me olhavam de um jeito bem degradante. É esse o Brasil que separa o vendedor ambulante, a empregada doméstica,
do cara que ganha 3 salários mínimos, porque eles não são ricos. Se eles fossem ricos, não estavam morando em Suzano, não estavam morando em Mogi das Cruzes, não estavam morando em Belford Roxo. É esse o Brasil que a gente quer, que vai voltar a separar as pessoas? Cezinha, como que você vê esse elitismo de gente que não é da elite, Cezinha? Como que você vê isso? Não se vê trabalhador, não se vê... Não se vê trabalhador, não se vê enquanto classe operária. Não se vê explorado, é difícil. Você estava comentando aí de equívocos e as avaliações devem ser feitas, e as avaliações são sempre mais confirmadas ou não mais adiante, né? E a gente não conseguiu, né, organizar os trabalhadores. Ou seja, eu tenho um amigo, um companheiro que diz o seguinte: não é que o povo não se organize, ele se organiza, ele só não se organiza do jeito que a gente queria que ele se organizasse, mas ele se organiza de alguma forma. Então, quem organizou as classes populares não foi a esquerda. E as pessoas precisam se identificar com símbolos da classe média, e daí meio que escantear a narrativa de esquerda. É emblemático você ver nas manifestações, a gente via nas manifestações convocadas pela TV Globo, as pessoas de verde e amarelo com a camisa da CBF e contra a corrupção. E Cezinha, é isso. Falando em honestidade, vestindo a camisa da CBF e da Nike. É impressionante, né? Então, se de alguma forma a seleção brasileira, que já se identificou muito mais com a torcida pelos desvios, pela corrupção, pelo viés comercial, pelos interesses, etc., se distanciou dos torcedores, essa classe média, ou nem tão classe média, mas aspirante à classe média, se apropriou desse símbolo, né, como sendo o símbolo do patriotismo, o símbolo de quem era comprometido e interessado no desenvolvimento do país. E a esquerda era leviana, era corrupta, era descomprometida com o país. E até, se a gente pensar, a esquerda sempre teve um discurso internacionalista, mas se você tirar isso do contexto, aí fica difícil. É complicado. Você vê, por exemplo, na campanha, né, para presidente da República, os debates que não ocorreram, mas que deveriam ter ocorrido, mas a narrativa do Bolsonaro e do Haddad, né? O Haddad, quando perguntado, ele sempre dizia: eu preciso de tempo para responder, e começava a responder. O Bolsonaro respondia com 2 frases, direto. Ele sempre tinha soluções simples, objetivas, equivocadas, absurdas, mas objetivas e simples. A mesma coisa que Mussolini fez na Itália. Exatamente, ele já meio que confessou de forma indireta tomar isso como inspiração, né? O que é absolutamente perigoso. Nós estamos vivendo... Ele cita frases, né, de alguns personagens, tal, como, por exemplo, de Mussolini. De Mussolini, já citou frase do Hitler, do Goebbels. É um negócio bem complicado mesmo. Bom, a Tuca está colaborando aqui com R$11,11. Muito obrigado. Em homenagem à camisa 11, sempre aberto pela esquerda. É verdade, sempre aberto pela esquerda. Tem razão. Em homenagem à camisa 11, R$11,11. A Tuca acertou em cheio, hein? Obrigado de coração, a querida Tuca. Esse slogan é perfeito, sempre aberto pela esquerda, e até para desmistificar um pouco, porque o 11 tem a coisa do Romário, mas a passagem do Romário pelo Fluminense não foi nada feliz, né? Então é aberto pela esquerda mesmo, é 11 na função original do 11, né? Na função original do 11. Perfeito. Bom, abraço para Orixá Carniel aqui
presente conosco, muito obrigado. Matheus Fernandes está dizendo... eu, como jornalista, eu não posso concordar com o seu comentário, Matheus, mas democraticamente você tem direito de fazê-lo. Mas eu não tenho nenhuma intenção. Eu posso até trabalhar na grande mídia, mas como comentarista esportivo ou narrador esportivo. Agora, apesar que, aqui entre nós, aqui, já que estamos entre amigos, todos nós aqui, veja, existem nichos de mercado, né? O Reinaldo Azevedo escreveu mais de 10 livros contra o Partido dos Trabalhadores. E tá cheio de petista agora lá no canal dele e na rádio Band News prestigiando ele. Por quê? Porque ele enxergou um nicho de mercado. Primeiro que ele viu a água bater no bumbum, né? Com Sérgio Moro. Mas depois ele enxergou um nicho de mercado. Para nós, vocês que estão aqui, não são o nicho de mercado. Nós queremos discutir o Brasil com vocês. Mas tem muito cara na grande mídia que trata a esquerda como nicho de mercado, viu? Trata a esquerda, e a gente tem que ficar de olho, porque às vezes a gente fala, a gente transforma alguns caras, como o Reinaldo Azevedo, a gente que eu digo, a galera que está lá, e com todo respeito, se alguém que está aqui assistir lá, a gente tem companheiras e companheiros que passam lá no YouTube, no horário em que está passando o É da Coisa, e inclusive o Fábio Cuba é meu amigo no Twitter, é meu amigo no Facebook, gosto dele, inclusive quero recebê-lo lá no JC aqui, né? Reprisando lá no JC Esportes e tal. Mas, veja, um cara que escreve tudo que escreveu, quantos livros ele vai escrever dizendo, olha, não era bem assim, e dizendo o que o Bolsonaro é e qual foi a escalada do Brasil? Eu estou aguardando aí os livros do Reinaldo Azevedo. Mas, assim, então prestem atenção, porque às vezes eu conheço amigos que transformaram o Reinaldo Azevedo para a esquerda no que o Olavo de Carvalho é para a direita. Reinaldo Azevedo no céu, Lula no céu e Reinaldo Azevedo na terra. Por incrível que pareça, Cezinha, eu conheço amigos que são assim, sabe? Calma, gente. Até 28 meses atrás, o Reinaldo Azevedo estava no outro lado. Então, calma, né? Vamos ter cuidado com os ídolos que a gente escolhe. Na verdade, a gente não deve ter ninguém como ídolo, mas principalmente o cara que até 28, 30 meses atrás estava do outro lado, né, Cezinha? O Azevedo, ele se inclui entre aqueles que cobram autocrítica, mas não se dispõe, não tem nenhuma disponibilidade para fazer alguma. Exatamente. E numa posição que eu odeio, Cezinha, que é uma posição professoral, né? Sabe, o que eu falo está certo, e é isso que vai ser feito mesmo, e eu sou bom mesmo, e papapá, momento cultural. Eu não gosto. Eu ouço, como eu disse, o Fábio França, a gente tem contato com ele, e gosto a maneira com que eles colocam é uma maneira interessante, mas para tomar aquilo como verdade absoluta, como um cara que eu vou me mirar, sem condição, sem a mínima condição de fazer isso, né? E a Josi Negreiros diz aqui o que ele é, assim como a Madimoto. É isso aí, que o Fábio Cuba não esteja assistindo a gente, senão ele vai deixar de ser nosso amigo. Ô Fábio, não é com você não, viu? É com o seu chefe. Bom, vamos continuar aqui. Ô Cezinha, já caminhando aqui um pouco, quero saber de você como que está o contato com os demais coletivos antifascistas aí, se houve uma organização coletiva, como que você se comunica com eles? Tem, por exemplo, o Botafogo Antifascista, do companheiro Luan Toja, do PSOL aí no Rio de Janeiro, e outros movimentos. Como é que está? Há uma unidade de pensamento, há uma organização coletiva dos movimentos de torcidas antifascistas, de coletivos de torcidas antifascistas aí no Rio de Janeiro? Cezinha, como é que está essa organização? A gente tem diálogo com todos os coletivos, ou com quase todos,
coletivos de esquerda de torcedores de diferentes clubes e se organiza pontualmente para alguma política, algum projeto. Nós temos aqui no Rio um coletivo que é dos Torcedores pela Democracia, que pretende articular esses diferentes coletivos e faz um trabalho nesse sentido. Mas a unidade é sempre difícil. No domingo passado, unificar um ato, uma manifestação, foi muito difícil. Você teve ato na Tijuca, você teve manifestação no centro da cidade, você teve manifestação na Zona Sul, enfim. Mas trabalhando com essas dificuldades, que também não são surpreendentes, não surpreendem ninguém, que tem um mínimo de estrada nessa história, a gente tenta se articular e construir coletivamente formas de enfrentamento, formas de resistência. Quero chamar a atenção para uma questão que ocorre aqui no Rio, que é a discussão sobre o retorno às atividades desportivas. É o retorno aos treinos, retorno aos jogos, com público ou sem público. Ia te perguntar justamente isso, pode prosseguir. Sem público. E a gente tem o Fluminense e o Botafogo resistindo ao retorno às atividades. Não retornaram sequer ao treinamento, coisa que alguns outros clubes já o fizeram. E que é só uma parte. Isso é uma novidade. 2 clubes, Fluminense e Botafogo, enfrentando uma posição majoritária na plenária da federação e da própria federação e do próprio prefeito e do próprio governador. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade e a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas é uma novidade. Tem sido elogiável, tem sido muito firme a posição, tanto de Fluminense quanto de Botafogo. Eu acompanho mais de perto do Fluminense, com o presidente Mário Bittencourt, que tem sido muito firme na sua posição de não retorno às atividades. Espero que consigamos, de alguma forma, uma articulação entre os clubes no sentido de enfrentar uma conjuntura que é claramente comercial. A organização do futebol é claramente comercial. E você, hoje, aqui no Rio, você está submetido a uma política que privilegia o clube que tem maior torcida, em detrimento dos demais. E mais dinheiro, né? Isso não ocorre em país nenhum, em lugar nenhum. Só aqui é uma vitória de pirro se você conseguir que o clube com maior torcida e os clubes com maior torcida, esse ou aquele, se sobreponham aos demais de forma a transformar o Brasil num campeonato espanhol, Real Madrid versus Barcelona. Uma bobagem, até do ponto de vista comercial, do meu ponto de vista. Perfeito. E não é só a questão de mais torcida, né? A questão de dinheiro, principalmente. O dinheiro mandando, e eu não sei por que o Vasco está entrando nessa onda, porque o Vasco não tem dinheiro, né? Também não consigo entender. Agora, em relação ao Fluminense, quero chamar a atenção e parabenizar o Mário Bittencourt, o presidente, porque o Fluminense conseguiu não demitir, não sei qual é a realidade, sei que outros clubes demitiram, mas não sei com detalhes, mas o Fluminense não demitiu um funcionário até o momento. Isso é um fato novo também, e elogiável. E animador. Importante. Eu tenho uma provocação para te fazer do Mário Bittencourt a seguir, você já deve até imaginar o que eu vou falar, mas é provocação no bom sentido, né? Que saudade saudade do Antônio Abujanra, o que fizeram com o programa dele, pelo amor de Deus. Mas, enfim, vamos seguir. O que acontece? Me parece uma sobrepujação do poder econômico, e eu
quero deixar bem claro, esse programa vai ser transmitido também para o JC Esportes, e que a galera do esporte entenda, gente. É claro que a gente está louco para ver a bola voltar a rolar, mas não tem condição. Rio de Janeiro não tem leitos. Futebol não é feito só por 11 de cada lado, 3 árbitros, né? 2 de laterais e 1 de centro, 6 reservas de cada lado, 2 treinadores e 1 narrador. O futebol não, e um comentarista, o futebol não é feito só por essas pessoas. Você tem a pessoa que faz a comida, você tem o roupeiro, você tem o porteiro, você tem a pessoa que limpa, você tem as pessoas que tomam conta de todo o espaço ali, que fazem a manutenção do estádio. Essas pessoas não têm a condição que o Rodolfo Landim está dando lá no Flamengo, para a condição que... E engraçado que ele não deu essa condição para as famílias do incêndio no Ninho Urubu, né? É um sacrifício para você pagar o que o Ministério Público pediu, e sendo que vai acertar para pagar aí 1.400.000, 1.700.000 reais por mês para o Jorge Jesus mensalmente, né? Nada contra o Jorge Jesus e tudo a favor. É o único cara que eu vejo na seleção no lugar do Tite hoje. Se chama Jorge Jesus. Agora, você pagar o que está pagando para ele e se recusar a pagar o que o Ministério Público pediu às famílias, eu acho de uma sujeira. E todas as atitudes do Rodolfo Landim são atitudes horríveis, né? O Bandeira de Melo, ele tem uma gestão louvável à frente do Flamengo, né? Ele conseguiu ali organizar as contas do Flamengo. No sentido das contas, o Landim manteve, só que manter o caráter é bem mais difícil, né? Você manter as contas, ok, é tranquilo, e o Flamengo tem uma marca importante, né? Agora, você manter o caráter não foi o que o Rodolfo Landim conseguiu. Então, o futebol voltando, os jogadores do Flamengo, os do Vasco nem recebem, mas os jogadores do Flamengo, eles terão plena condição. Mas será que o porteiro do Flamengo vai ter condição? Será que a cozinheira do Flamengo vai ter condição? Se cair doente? Fica aqui essa reflexão. E as categorias de base, né? E as categorias de base, como serão tratadas? Pois é, e o Casagrande, ele deu uma porrada forte no Landim ontem, lá no programa lá do Galvão Bueno, na Sport TV, nesse sentido, né? Porque, assim, a maneira com que o Landim... Eu estou personificando no Landim porque o Campelo é um coitado de um golpista. Ele é um golpista coitado. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. O Campelo não sabe o que está fazendo. Ele não consegue nem pagar o salário dos jogadores dele. Então, o meu negócio é com o Landim mesmo. Então, assim, o Rodolfo Landim, ele se coloca de uma maneira como se o futebol fosse só o que eu falei aqui. 11 de cada lado, 6 no banco, 2 técnico, 3 juiz, 1 narrador e comentarista. Ele se coloca de uma forma terraplanista, desportivamente falando. O futebol não é só isso, gente. Aí você vai... Aí eu tô falando dos funcionários do Flamengo, mas, cara, você chega no jogador da Cabo Friense, isso. Cara, não tem condição. Se ele cair, se o jogador da Cabo Friense cair doente, eu não sei se o Friburguense está na primeira divisão, é que a minha amiga aqui é de Nova Friburgo, mas eu vou citar o Cabo Friense aqui, do Bangu. Se o jogador do Bangu, da Cabo Friense, cai doente, ele vai ter assistência? Me ajuda aí, ô. Muitos clubes aqui no Rio estão com jogadores sob contrato, ou não estão mais, ou talvez tenham prorrogado, não sei exatamente, mas o contrato habitualmente era feito pelo período previsto para o Campeonato Carioca. Sim. Então, os jogadores ou já estão sem contrato, ou eles prorrogaram o contrato por um tempo exíguo, numa perspectiva de retorno ao campeonato. É uma realidade totalmente distinta de um clube com dinheiro e com apoio da grande mídia, como o Clube da Gávea. É verdade, né? Então a gente vai ficar de olho e combatendo isso aí.
este terraplanismo desportivo que está sendo promovido pelo Clube de Regatas, pelo Clube de Regatas do Flamengo, não, que tem muita gente boa e a história do Flamengo não merece ser manchada por esse cidadão, mas por quem dirige hoje o Flamengo, que é esse sujeito Landim, tá certo? O Antiman comemora aqui a não demissão de nenhum funcionário, eu fico feliz, né? E infelizmente outros grandes clubes do Brasil não estão fazendo o mesmo, e olha, você sacrificar o funcionário que ganha 2 salários mínimos e muitas vezes está continuando pagando salários exorbitantes ou se comprometendo com salários exorbitantes, é de uma coisa assim que deixa a gente profundamente indignado. Até porque eu passei pelo meio do futebol também, e a gente vê, eu já tive dentro de categoria de base, a gente vê como é que é o sofrimento, cara. A gente vê como é que é o funcionário do clube, muitas vezes ele precisa ser ajudado pelos atletas do clube profissional, isso falando de clube grande, né? Então, exatamente, aí você chega num clube do interior, como por exemplo uma Ponte Preta, um Bragantino, hoje em dia não é mais Bragantino, é Red Bull, num Guarani da vida, esse funcionário não tem quem o ajude, porque o próprio jogador não tem condição de ajudar, porque ele está ganhando ali... Precisa ser ajudado. Ele precisa ser ajudado. Ele está ganhando ali 3 salários mínimos e está com os 3 salários mínimos atrasados. Muitas vezes, né? Então, sabe? Um contrato para terminar em pouco tempo e ele vai ter que buscar um outro contrato para ganhar mais 3 salários mínimos. Exatamente. E muitas vezes fica sem contrato e numa situação desesperadora, vai fazer serviço de pedreiro aí, vai fazer bico por aí. A vida, cara, esse paraíso que o Landim vende, gente, de que o futebol é todo mundo como é a vida dele hoje lá no Flamengo, não é assim no futebol, isso é 3, 5% da realidade do futebol no máximo. Futebol do Brasil ou futebol do interior. Por isso que eu não admito, com todo respeito, ou não, eu não admito que as pessoas venham ficar pregando fim de estadual. Então, como é que nós vamos revelar jogador? Do que essas pessoas vão viver? Nós vamos matar milhares de clubes brasileiros por conta de uma vaidade de quererem fim de estadual? Entendeu? Eu sou completamente contra o Petralha lá no Atlético Paranaense, ideologicamente, né? Mas façam como ele lá, então, coloquem o sub-20. Mas vem falar de fim de estadual. Vocês querem matar o futebol do interior? Já mataram a várzea com os prédios aí da elite. Se fosse prédio, Cezinha, se fosse prédio para pobre, eu tô falando aqui de São Paulo, nem sei como é a realidade no Rio. Mas aqui em São Paulo tinha um monte, cada esquina que você andava aqui em São Paulo, quando eu tenho 33 anos, eu peguei o final dessa época, ainda bem, onde você jogava de manhã, você jogava bolinha de gude e à tarde você jogava bola no campo de várzea. Então, aqui em São Paulo era a cada esquina um campo de várzea. E esses caras muitas vezes iam parar, não é em escolinha, porque escolinha... Não, eu não vou fazer o comentário que eu ia fazer sobre escolinha, mas vocês já devem estar pensando o que eu ia dizer. Mas assim, não era escolinha, você já ia para a categoria, o cara te via jogando no campo de terra, falou, pô, esse cara é bom, vou levar lá para minha categoria de base. Não tem mais campo de futebol na periferia, gente, não tem mais campo de futebol em lugar nenhum, tudo virou prédio, e se fosse prédio para a classe trabalhadora, beleza, mas é prédio para elite. Entendeu? Então, para elite, assim, não é prédio para elite, é prédio para aquela classe média chata que gasta todo o salário e fica pedindo empréstimo e acha que é da elite, né? Que se mata para pagar um EcoSport e acha que é da elite, né? Tá com 3 parcelas do carro atrasada, mas acha que é da elite, né? Então, eu vou te contar um negócio, é complicado, cara. Então, estão matando o futebol e o que a gente puder fazer para defender o futebol do interior, que é onde respira ainda esse futebol popular, a gente vai fazer, principalmente lá no JC Esportes, que é o projeto esportivo, né? Obrigado a Suzy Cidreira, que está aqui presente. Karl Marx, ele estabeleceu ideias, né? Estabeleceu ideias que não foram aplicadas, né? Não foram aplicadas em nenhum momento, né? Trotsky e Lenin
foram importantes, né? Mas aí muita gente pega só... Eu nem sei qual que é a posição do Cezinha, não fiz uma entrevista prévia com ele, mas aqui a gente vai nessa linha, e a galera que usa a questão das gulags, né, do Stalin, para desfavorecer o comunismo, acaba fazendo dessa narrativa vitoriosa para a grande mídia, né? A Luzia Fagundes está dizendo que o friburguês está na B1. Caramba! E até outro dia estava na primeira divisão, né? Você aí perde, né? Você perde a possibilidade de ver jogo, por exemplo, no estádio do Friburguense, em Nova Friburgo. Sim. Você perde a possibilidade de ver jogo sentado na arquibancada, que é outro jogo. Como você hoje não tem mais chance de ver jogo no Maracanã, como você tinha há algum tempo atrás, sentado na arquibancada. Hoje o Maracanã é um teatro. É o Santiago Bernabéu dos pobres, né? Dos Exatamente. Caboclos que querem, como diria Cazuza, dos caboclos que querem ser ingleses, né? O que fizeram com o Maracanã. Eu acho bonito, eu fiquei emocionado de cobrir aqui para os Jovens Cronistas, lá no site jcronistas.com, não tinha os canais ainda, né? De cobrir a Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Fiquei emocionado mesmo. E foi uma cobertura na raça mesmo. Conversei com muito gringo e cobri os jogos, e foi muito emocionante, mas, sabe, tiraram a alma, principalmente do Maracanã, né? O Maracanã tem que ter geral, tem que ter o povo, né? O Maracanã está elitizado. O próprio torcedor do Flamengo que quer tomar o Maracanã de qualquer maneira só para ele, o próprio torcedor não é mais aquele cara do rádio. É claro que o rádio Motrobras não existe mais, mas aquele cara que ficava ali com a camisa pirata, não estou defendendo a pirataria, mas com a camisa pirata e o Motrobras na orelha, aquele cabelo enorme que você via que o cara não lavava o cabelo há 4 dias, sabe? Você não vê mais esse cara dentro do Maracanã, bicho. Se você avaliar o que ocorreu com o Maracanã, ocorreu com outros estádios também. Inicialmente eles tiraram a geral do Maracanã, depois tiraram a arquibancada e tentaram acabar com as TOs, não só aqui como em outros lugares, com as torcidas organizadas, e não conseguiram. Daí, eu pessoalmente tenho uma expectativa muito favorável, sem deixar de reconhecer equívocos históricos das TOs e tal, que é outro debate, mas as TOs são resistência. É isso aí, e que sigam vivas, né? É claro que você tem que coibir a violência, né? E isso cabe a você ter regras mais rígidas, né? De monitoramento realmente do que acontece e também de uma melhor organização dentro das próprias torcidas organizadas. Mas no Brasil, a gente tem a mania de querer acabar com as coisas sem pensar em soluções, né? Para isso. E nessa acabaram com muita coisa importante no Brasil, acabaram com a indústria nacional nessa toada. Tudo você tem que acabar no Brasil. O Brasil virou exportador de commoditizinha barata. Sabe, vamos acabar com os Correios porque, gente, sucatearam os Correios de propósito para poder vender. Entendeu? Vamos acabar com a Caixa porque é ineficiente. Estão sucateando a Caixa de propósito. A gente tem que tentar consertar, tentar otimizar as coisas, ao invés de acabar com elas. Acabar com elas é o discurso que os entreguistas sempre pregaram aqui no Brasil, é o que eu costumo chamar de casca de banana, né, Cezinha? É uma armadilha mesmo para a gente perder as coisas que são nossas por direito. E vai ficando cada vez mais difícil a gente recuperar, né, essas perdas. Cada vez mais difícil. Elas vão se avolumando e cada vez fica mais difícil. Daí a nossa preocupação em barrar isso de alguma forma, de obstaculizar isso, para que a gente tenha alguma perspectiva de recuperação. É verdade, né? A Caixa Econômica Federal é nossa, diz aqui a Luzia Fagundes, assim como o Banco do Brasil é nosso,
os Correios são nossos, não vão ser da Amazon, não. Vamos defender as nossas instituições, né? Ô, Cezinha, já para a gente poder caminhar um pouco aqui no programa, quero perguntar a você sobre como é que está administrativamente o Fluminense. Você já elogiou o Mário Bittencourt aqui, mas eu estou um pouco reticente, e tenho falado isso em outros programas. Falei no programa de ontem, lá no JC Esportes, sobre isso, né? Com o narrador Fábio Marcondes, aqui, narrador negro, que, aliás, deu um depoimento emocionante sobre a questão do racismo na sociedade e no esporte. Se inscrevam lá no JC Esportes e confiram pelo menos os primeiros 20 minutos da conversa que a gente teve com o Fábio Marcondes. Eu fiquei emocionado de ouvir a declaração dele. Confiram lá. O narrador Fábio Marcondes, meu amigo, trabalhei com ele aqui na Rádio Trianon, em São Paulo. Bom, aí eu estou um pouco reticente em relação a essa questão do Fred, por exemplo, né? Muita gente comemorando que o Fluminense teve adesão de sócios, R$800 mil nos últimos dias de entrada no clube, mas, por exemplo, esses R$800 mil vão representar só 2 meses de salário do Fred. O Fred, quando a bola rolar no Campeonato Brasileiro, receberá R$400 mil por mês, mais participação em ganhos do Fluminense pela sua contratação. O Fluminense tem condição de arcar com isso? E como que você vê esse lobby para a vinda do Thiago Silva? Como o Fluminense vai comportar o salário do Fred, do Nenê, do Ganso, e provavelmente também do Thiago Silva, com a situação financeira que o clube tem hoje, que a gente sabe que não é confortável? Como que você vê essa questão? Vale a pena ter esses três, até taticamente falando, vale a pena a gente ter no Fluminense esses 3 jogadores ganhando bem e lentos, e se o clube vai conseguir arcar com isso? Eu queria que você falasse um pouco disso, até para colocar um pouco de esporte aqui do campo e bola na conversa aqui, já que esse programa também vai ser exibido no nosso canal esportivo. Fica à vontade, Cezinha. Eu vou te responder. Se fosse te responder com uma frase, eu diria: não sei. Eu não conheço. Eu sei que é difícil. O Fluminense, quando o Mário assumiu, tinha vários meses de salário atrasado. E ele conseguiu antecipar, pagar, recuperar. E hoje eu acho que o Fluminense está com 1 mês atrasado, em dia, não sei exatamente. Também desconheço de onde vêm os recursos para pagar Fred ou Thiago Silva. Imagino que possa ter recursos alternativos, dinheiro novo, para pagar esses jogadores, considerando o que eles representam em termos de marketing, etc. Agora, a volta para o Rio do Fred, para o Fluminense, foi dentro de um projeto de marketing impressionante. O Fred é um personagem, né? O Fred é um ídolo que consegue, né, cativar os torcedores e consegue fazer o seu marketing e, no caso, fazer o marketing do Fluminense. O ídolo, eu acho que ele é sempre importante. Eu acho que ele é importante. Como o conforto no estádio não é tão importante quanto a alma do estádio, como você bem chamou a atenção. Eu gosto de ver jogo na arquibancada, eu gosto de ir para o campo do Bangu, debaixo do sol escaldante, sabendo que eu vou ficar em frente às sociais, porque é lá que vai ficar a torcida visitante, que não tem cobertura, não tem nada, e eu gosto disso. Eu acho que é outro jogo, é outra história. Minha filha, que também é fluminense, ela diz assim: no tempo que o futebol tinha graça. Não sei se perdeu a graça, mas não é mais a mesma coisa. É diferente hoje nesses grandes estádios confortáveis. Eu tendo a valorizar o ídolo, aquele que se identifica com o clube, aquele que coesiona a torcida, coesiona o clube, que me ajuda a me identificar
com o clube, quando eu falo me ajuda, ajuda o torcedor a se identificar com o clube, como mais importante do que aquele que tecnicamente é reconhecido como um craque, como um excelente jogador e ainda com idade mais jovem para a prática do futebol. Eu reconheço isso. Como é que vai botar para jogar o Fred, o Ganso, o Nenê e o Thiago Silva? É problema do técnico do Fluminense, do Odair. Ele que dê conta disso. Imagino que o Mário Bittencourt esteja dialogando com ele nesse sentido. E com os próprios jogadores, eu acho que não jogarão todos os jogos, o tempo todo. Eu acho que, nesse momento, são jogadores que ocupam uma outra posição, ou podem ocupar uma outra posição nesse elenco. Uma outra coisa que me agrada no Fred é seu espírito de liderança. O Fred tem um espírito de liderança e uma camaradagem com os jogadores mais jovens que me impressiona, porque o jogador com mais idade, ele vai precisar correr menos e vai precisar que alguém corra mais por ele. Ganso que o diga, né? O Ganso que o diga. Isso só vai ocorrer se tiver um espírito de camaradagem, de solidariedade. O esporte coletivo é solidariedade. Se tiver solidariedade, vai correr. O mais jovem vai correr para o mais velho. Agora, se não tiver, não vai rolar. Perfeito. Bom, a gente está caminhando aqui, vou registrar mais alguns comentários. Ô, Moacir Surdo, o programa é o início de uma série que trata dos coletivos de torcidas antifascistas, né? Então, se a gente está falando aqui de coletivos de torcida, é salutar falar também de ideias relacionadas ao clube, né? E nós vamos reprisar esse conteúdo no canal esportivo. Então, este canal trata de política, e se você voltar do começo do programa, desde o início, você vai ver que a gente, por 1h10, vamos dizer que a pergunta sobre a questão das finanças do Fluminense, do Fred, foi a 1h10, eu não tenho horário exato, mas você vai ver que na 1h10 anterior a gente tratou de política e muito com o Cezinha, que entende muito, tá? E deu uma aula aqui. Eu estou muito feliz de ter recebido o Cezinha e quero receber outras vezes, até um pouco fora da temática de Fluminense aqui também, porque foi, Cezinha, uma aula aqui, essa 1h17 aqui. Oi? Eu tive só sorte. Imagina, eu tive só sorte, quem me ensinou sabia, só isso. Como dizia o Wilson das Neves, quem me ensinou sabia. Eu, pelo menos, espero que soubesse. Mas estou à tua disposição, da TV, jovens cronistas aí, para outras participações aí, não só eu, como os outros companheiros do Camisa 11. Certo. Bom, ainda não é despedido, o espaço está aberto, viu? E gostamos muito da sua presença. Essa frase que você falou agora, ela me remete ao meu saudoso pai. Aprendi muito com ele, e sobre resistência também, ele que levaram ele, quase que ele não volta. Então, alô, direita, não tem como eu ser do outro lado. Se eu fosse do outro lado, eu seria um canalha, porque eu sei o que um regime antidemocrático pode fazer com uma pessoa. Se eu fosse do outro lado, eu seria um canalha. O que fizeram com meu pai, eu seria um canalha se eu fosse do outro lado. Eu não vou entrar nisso, mas eu seria um canalha se eu fosse do outro lado. O Ted Ré falou do elitismo aqui, um elitismo porque a pessoa às vezes está sem ter o que comer e está pagando tênis de R$1.500, né, Ted Ré? Não faz sentido nenhum. O Ted Ré fala dos terraplanismos aí, da política brasileira em 2020. É isso aí. A Luzia Fagundes elogiou a vinda dele de bike, né, que foi um negócio épico. Vão leiloar a bike agora, né? Foi uma iniciativa bem legal do Fred. Ele provavelmente parou, deve ter parado em algum hotel para tomar banho, né, e tal. Acredito que sim. Não é possível que ele tenha vindo de uma vez só, toda, ou ele veio, o Cezinha?
Eu comentei aqui, eu também não sei te responder, mas comentei aqui. Eu tenho um amigo que foi para Belo Horizonte de moto. Na volta, ele arrumou um caminhão para botar a moto em cima. Então, voltar de bicicleta não deve ser fácil. Não deve ser nada fácil, né? O Antiman também está Teve uma como eu. logística aí complicada, imagino eu. É verdade. O Antiman está meio reticente aqui também em relação à contratação. Vamos aguardar e torcendo pelo sucesso, né? A Eva Leal mora no Rio de Janeiro hoje, está feliz pelo Fred estar de volta no futebol carioca. É uma atração importante, né? Um jogador importante para a história do futebol brasileiro. Tomara que o Fluminense não se atrapalhe. Eu não torço contra nenhum time. Quando eu falo, será que o Fluminense vai conseguir pagar? Será que eu sou corintiano? Será que o Corinthians vai conseguir arcar com os compromissos dele? Entendeu? Quando eu faço, será que o Cruzeiro vai conseguir se recuperar dos ladrões e dos traficantes que passaram por lá? Quando eu coloco esse tipo de coisa, é defendendo o clube, não é atacando. A gente quer ver o bem de todos os times, porque se todos os times estiverem bem, a gente vai ver grandes jogos dentro do futebol brasileiro, e é isso, eu como jornalista esportivo que sou, é isso que a gente quer ver, tá certo? A Luzia Fagundes confirma que ele parou no hotel para dormir. Vi de uma vez só, de Minas Gerais para as Laranjeiras é bem difícil, né? Para a gente poder concluir, já agradecendo muito a sua participação, Cezinha, queremos mesmo que você e que os demais membros aí do coletivo Camisa 11 voltem mais vezes. Eu quero que você fale sobre quais as ações aí do coletivo Camisa 11, ações de comunicação, como encontrar o coletivo Camisa 11, e aí, a partir disso, você pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado pela presença, e a casa é sempre sua e de vocês aí do coletivo Camisa 11. Muito grato. Imagina. A forma mais fácil hoje de se comunicar conosco é através do nosso Twitter. Está na tela aí para vocês, inclusive. Isso, o nosso Twitter. A gente sempre privilegiou, minha companheira aqui, que está na produção, me deu aqui, que é @Rádio Camisa 11, o nosso Isso. Twitter. Nós sempre defendemos uma organização que tivesse uma forte compromisso presencial, um forte compromisso presencial, de ter reuniões, tanto plenárias como debates, quanto reuniões sociais. A gente avalia que tudo isso contribui para o companheirismo, para a fraternidade, para a solidariedade. Em momentos de pandemia, a gente está um tanto restrito, né? E utilizando os meios aí de comunicação, as redes sociais e tal, para a gente se reunir e debater. Não temos, no momento, nada programado como ato, manifestação que a gente pudesse estar convocando aqui. Mas a nossa comunicação é sempre através do Twitter. Nosso Twitter é @Rádio Camisa 11. Voltando à questão do Fred, né, a questão da importância do ídolo, se você hoje pensar no futebol brasileiro, você tem muito poucos ídolos. Quem é ídolo? Quem é ídolo? E talvez há algum tempo atrás o Fred não fosse tão ídolo, mas hoje o Fred é um ídolo, sem dúvida nenhuma, e temos poucos no futebol brasileiro. Então, cabe ao Mário, à direção do Fluminense, à comissão técnica, trazer o Fred para o nosso lado. E nós, do Camisa 11, vamos tentar trazer para as nossas causas também, né? Tomara, quem sabe. Dentro daquilo que tiver convergência, evidentemente, buscando o que converge, buscando as afinidades, buscando o que temos em comum, evidentemente. Certamente teremos em comum a recuperação do Fluminense em bases sustentáveis, a categoria de base tendo um tratamento politicamente responsável,
a inserção do futebol na sociedade, quer dizer, como o futebol pode... O futebol não pode ser uma ilha na sociedade, não pode ser um elemento à parte. Ele é um patrimônio cultural. O Sócrates do Corinthians chamou atenção para isso, e a importância que o Sócrates tem hoje, ainda hoje, na torcida do Corinthians. Né? Se hoje você tem a democracia corintiana, se hoje você tem a Gaviões da Fiel com uma participação importante, progressista, isso tem a ver também com Sócrates, com Casagrande, com Vladimir, sem dúvida nenhuma. Então, esse é a construção que a gente busca, né? Alternativas de resistência, de luta, tendo como referência o futebol, a importância que ele tem para a nossa sociedade como patrimônio cultural. E agradeço à TV Jovens Cronistas o espaço e, sem dúvida, a gente espera voltar mais vezes. Se não eu, outros companheiros do Camisa 11, outros companheiros de outros coletivos de esquerda, do Fluminense e de outras torcidas do Rio. Com certeza, o espaço está aberto. Muito obrigado, viu, Cezinha? Muito enriquecedora a sua participação e conte conosco aí sempre, tá certo? Forte abraço, irmão. Abraço a todos. Abraço, gente, muito obrigado. Reforçando o convite para que todos estejam aqui às 19 horas, quando o Cláudio Porto vai conduzir a conversa com o Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, para falar de... É possível discutir programa de governo em meio à batalha contra o fascismo? O Cristiano Araújo vai dar a fórmula mais tarde, às 19 horas, aqui na TV Jovens Cronistas. Se você está na TV Jovens Cronistas, se você está no JC Esportes, se inscreva aqui também na TV Jovens Cronistas para discutir o Brasil, tá certo? É isso, então. Obrigado aí a você que colaborou muito hoje conosco também. Obrigado e até às 19 horas com o Cláudio Porto. Obrigado e boa tarde para vocês.